Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra no segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Desde sábado estamos nos propondo a refletir e a estudar sobre o tema do remanescente nas Escrituras. E como já temos visto nos últimos 5 dias, para entendermos isso adequadamente, 1 ou 2 versos não são suficientes para a gente poder ter uma compreensão ampla e que a gente poderia chamar de uma compreensão bíblica sobre o assunto. Nós seguimos várias pistas, nós encontramos os versos, nós seguimos a linha histórica e nós vimos um padrão no desenvolvimento da história e no desenrolar do plano da salvação dentro do contexto do remanescente. A gente viu que o remanescente, em algum momento, é aquilo que sobrou da humanidade. Vimos que o remanescente é uma nação entre outras nações. Vimos que, diante da corrupção do remanescente, Deus tirou o remanescente dentro do próprio remanescente coletivo. E temos visto que o projeto de Deus é o mesmo, ele vai se desenrolando na história e às vezes nem tudo sai como Deus gostaria. Alguns dos nossos irmãos de corrente de interpretação calvinista têm algumas dificuldades com a declaração que eu acabei de fazer, que algumas coisas não saem da maneira como Deus gostaria. E lendo as Escrituras você vai esbarrar com vários versos que deixam essa ideia ali evidente. Quem dera eu, algumas vezes Deus diz, não quero que nenhum se perca, que todos cheguem ao arrependimento, guarde a tua coroa. Então, se todas as coisas saíssem do jeitinho que Deus de fato gostaria, nós não estaríamos presenciando uma série de horrores que nós presenciamos todos os dias. Pois bem, mas se tem um negócio que Deus se propôs a fazer e Ele vai levar isso até o final, é o projeto da salvação da humanidade. Algo que Ele deixaria à disposição para todo aquele que crê, para que alcançasse a salvação através de Jesus Cristo, seu Filho, santo, imaculado, que confere a sua justiça e os seus méritos às criaturas que encontram em Deus arrependimento para os seus pecados. O tema de hoje, nós vamos dar sequência nessa linha de pensamento. Se por alguma razão você perdeu algum tema desta semana, se você não acompanhou o desenrolar deste assunto, a minha sugestão a você é que você dê uma espiada nisso depois. E até oro para que aqueles que não acompanharam o desenvolvimento do raciocínio nem sejam prejudicados com o tema de hoje, que vem numa sequência e que é construído nas bases dos dias anteriores. Talvez o tom um pouco mais elevado, a seriedade da nossa conversa, fique um pouco fragilizado se você não acompanhou o desenvolvimento desse raciocínio. Então eu sugiro, por favor, assim como você constrói um edifício com uma base sólida a partir daquilo que você quer para cima, os temas dos dias anteriores, eles são indispensáveis e essenciais para a gente compreender toda essa situação. E a partir de hoje, amanhã e sábado, o nosso último encontro, nós vamos fechar esse assunto abordando perspectivas bem específicas em relação ao tema da semana, que é o tema do remanescente bíblico. Encontrou aí? 2 Crônicas, capítulo 33? Então, incline a sua cabeça, por favor. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos diante da Tua face santa neste momento com uma expectativa muito elevada de que o Senhor volte a falar com a gente. De que o Senhor se comunique com o seu povo, instrua o seu povo, exorte o seu povo
e que este povo possa ver no Senhor um Deus compassivo e misericordioso. A gente não está pedindo isso, Senhor, porque a gente merece, a gente está pedindo porque a gente precisa. E foi o Senhor quem nos convidou a orarmos, a entregarmos as nossas coisas, a falarmos sobre os negócios do nosso dia a dia. Foi o Senhor quem nos chamou a uma discussão para que a gente pudesse conversar. Foi o Senhor quem sugeriu que nós nos achegássemos ao Senhor como um filho se achega ao pai. Foi o Senhor quem nos deu a senha e que nós deveríamos usar o nome de teu filho para nos aproximarmos do teu trono. Então nós estamos fazendo exatamente isso agora, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos te chamando de Pai, estamos dizendo, por favor, olha para os teus filhos. Olha para este lugar e fala com estas pessoas no poder e na virtude do teu Espírito, segundo a tua promessa. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, com a luz que nós temos, a minha pergunta para você, não seria importante, coerente, esperado, que a nossa conduta e o nosso testemunho atestasse de fato que nós cremos e vivemos nessa luz especial que nos foi dada? Em termos de santidade, fervor, com a luz que temos, a minha pergunta para você, nós não deveríamos ter um diferencial em relação aos demais? Sabe, com uma dose mínima de honestidade, nós facilmente reconheceríamos em outras denominações e encontraríamos em outras igrejas cristãos mais honestos do que nós, mais sinceros do que nós, mais caridosos do que nós, mais perdoadores do que nós, do que alguns dos que congregam e vivem no nosso meio. Repare no verso 9 do capítulo 33 do segundo livro de Crônicas. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Este oráculo profético aqui reconhece que o remanescente chegou a agir pior que as outras nações. A mesma escritura que nos levou esta semana a identificar o remanescente ao longo desta série, traz uma das mensagens mais duras e severas de Deus à sua igreja. E eu vou pedir para você ir novamente ao livro do Apocalipse, dessa vez no capítulo 3. Porque embora nós tenhamos percebido que este movimento, que surge na época em que estudamos ontem, com as características que estudamos ontem, este movimento, ele é retratado nos recados que o vidente João, através de suas cartas, envia à igreja. Chamo sua atenção para os versos 15 a 17 do capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio e nem quente, estou a ponto de, o que diz aí a tua Bíblia? Vomitar-te da minha boca, pois dizes, eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O mesmo dom de profecia que traz o distintivo do remanescente afirma, para além de qualquer dúvida, que essa mensagem do anjo à igreja de Laodiceia se aplica especialmente à igreja adventista do sétimo dia. Chama a sua atenção ao telão agora. Deus está a preparar um povo. Ele escolheu pessoas, uma igreja na terra. Pode passando aí. A quem tomou depositários da sua lei. Ele confiou-lhes um legado sagrado e a verdade eterna que devem ser transmitidos ao mundo. Ele repreendê-las-ia e corrigi-las-ia. A mensagem à Laodiceia é aplicável aos adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz e que não andaram na luz.
para qualquer um que se orgulhe de ser o remanescente, como entidade corporativa, eu pergunto, seria possível se orgulhar sabendo que nós damos náuseas em Deus? Esse recado, a sétima igreja do Apocalipse, diz respeito exatamente ao remanescente. No curso da linha profética, é a igreja no tempo do fim, antes do retorno de Jesus Cristo. Laodiceia tem falta de santidade, não de verdade. Esse é o problema que tem assolado a comunidade remanescente de Deus em todos os tempos. Repare na próxima citação. O povo de Deus deve ver os seus erros e despertar para um zeloso arrependimento e para um afastar dos pecados que o colocaram nessa deplorável condição de pobreza, cegueira, miséria e de terrível engano. Foi-me mostrado que o testemunho apresentado deve ser vivido na igreja. Só isso pode responder à mensagem a Laodiceia. Os erros devem ser reprovados. O pecado deve ser chamado pecado e a iniquidade deve ser enfrentada pronta e decididamente e eliminada de nós como um povo. As tentativas constantes dos que se não deixam santificar pela verdade é olhar para os que buscam fazer a vontade de Deus como extremistas, bando de extremistas, bando de fundamentalistas. Mas a nossa condição moral é refletida no nosso estilo de vida. Por isso que a Bíblia insiste tanto, meus irmãos, na santidade a partir do interior. Está na moda dizer por aí, não julgueis. Mas o mesmo Deus que orientou a igreja a não se pautar pela aparência dos outros, disse para termos cuidado com a nossa própria aparência. Meus irmãos, com um pouquinho de honestidade nós temos que reconhecer, nós precisamos melhorar um pouquinho o nosso vestuário. Nós precisamos melhorar um pouquinho o estilo de música que a gente promove no culto e na adoração à igreja. Nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado a maneira como a gente gasta o nosso dinheiro com a indústria do entretenimento, financiando lixo para dentro da nossa casa e para ser distribuído pelo mundo inteiro. Nós precisamos reavaliar algumas coisas e cansa a gente aqui no púlpito, quando a gente tem que ficar fazendo listinhas e dar exemplos mais claros sobre aquilo que a Bíblia, ao dizer sobre princípios, ela está tentando dizer. Cansa a gente ficar aqui dizendo, cuida com a saia assim, com decote assado, com não sei o quê, cuida com adornos, cuida com joia, isso cansa a gente. Quando se nós olhássemos as instruções das Escrituras, quando ele diz modéstia, decência e bom senso, isso já deveria bastar para a gente entender o que ele está querendo dizer com aquilo. É de um mau gosto terrível um diácono na igreja vendo o comprimento da barra da saia. É de um mau gosto terrível. Mas é de um mau gosto terrível também quando a gente coloca os nossos pequenos ídolos, fazendo com que a igreja engula o nosso estilo de vida. Quando você vai em algumas repartições públicas, existe um código de vestimenta. Você não pode comparecer diante de um juiz ou em alguma repartição vestindo qualquer coisa, mas na igreja todo mundo tem que me aceitar. Como se o Deus a quem nós viemos aqui adorar fosse um coleguinha da turma que conhece o meu coração. Cuida! Nós precisamos olhar um pouco mais para os princípios e o estilo de vida reflete quem governa a nossa vida. Agora, para aqueles que flertam com o legalismo, não se empolgue com algumas dessas minhas declarações. Já a gente vai conversar. Você acha que é coisa da cabeça da senhora White esses textos que acabamos de ler? Repare que o que ela acabou de dizer nesses dois textos que eu li são como ecos das repreensões dos profetas antigos. Convido você a ir ao profeta Jeremias, capítulo 21, por favor. Quando um profeta chama o povo ao arrependimento, dizendo, ei, vamos voltar para aquilo que é o correto. Quando ela mesma fez algumas dessas declarações, isso não é novidade nenhuma. Repare no capítulo 21 de Jeremias, eu vou chamar sua atenção para dois versos, o 5 e o 14. Pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. É Deus quem está dizendo, olha o 14. Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Deus não é nosso coleguinha da escola, gente. Vá ao último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 2.
Primeiro, verso 3. Porque os lábios do sacerdote, Malaquias 2, verso 3. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aí se eu ler apenas este verso e digo para você, olha, escuta o que eu estou falando e faz o que eu estou falando. Bonito, né? Se eu pego apenas esse terceiro verso do capítulo 2 e advogo em causa própria e digo, faz o que eu estou dizendo, porque a Bíblia está dizendo que dos lábios do sacerdote você vai buscar a instrução. Mas agora pula para o verso 7 e 8 para ver. Falando dos sacerdotes, mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Para os sacerdotes que dizem, siga-me, porque eu sou o oráculo divino, repare nessa repreensão, vocês têm desviado o povo. Essas advertências, as duas que eu li de Jeremias e Malaquias, não foram feitas a pagãos. Igreja, essas advertências não foram destinadas a pagãos, não foram pronunciadas contra os amonitas, contra os hititas, os filisteus ou os babilônicos, mas essas admoestações e graves repreensões foram pronunciadas contra o remanescente. Observe Ezequiel capítulo 9, por favor. O livro do profeta Ezequiel capítulo 9, também o verso 9. A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. O profeta Ezequiel, citando o próprio Senhor, disse isso ao povo do concerto. Aqueles que tinham recebido uma luz especial, mais do que qualquer outra nação à sua volta. Num sentido mais amplo, tudo isso se aplica ao remanescente. Repare nesta nova citação, dá uma olhadinha no telão. Vi que o remanescente não estava preparado para o que está por vir sobre a terra. A estupidez, tal como a letargia, pareciam dominar a mente da maioria daqueles que professam crer que temos a última mensagem. O meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade, preparem-se, 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 porque a terrível ira do Senhor está prestes a chegar. Olha esta citação. Falando à igreja remanescente, ela diz que a estupidez e a letargia estão tomando conta. Repare no próximo texto. Que direi eu, a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me mostrado que estão diante de nós cenas terríveis. Satanás e os seus anjos estão a reunir todas as suas forças para lançar-se sobre o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouquinho mais, está seguro quanto a eles, porque é certa a sua destruição. Poderia Laodiceia ser o remanescente? Poderia ser este povo que Deus diz, vocês me dão náuseas, ser o remanescente? Infelizmente sim. Embora nós sejamos dignos de compaixão, desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, ainda assim nós somos a igreja remanescente. Independente de quantos pedófilos, libertinos, hipócritas, fanáticos ou outros degenerados não convertidos tirem o poder do Espírito do corpo de Cristo na terra, ainda assim, nós como comunidade somos o remanescente da profecia. A verdade, eu tenho dito durante essa semana, não a santidade é que distingue esse movimento. É o que distingue o povo remanescente de Deus, tal como acontecia nos dias do antigo Israel. Séculos de apostasia não tirou deles a condição de remanescente. Mesmo tendo matado Jesus, tiveram ainda 3 anos e meio adicionais de aliança com o Senhor. Contudo, Jesus teve que finalmente se levantar sobre Jerusalém e profetizar: eis que a vossa casa ficará deserta. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Eu estou citando as palavras de Jesus registradas em Mateus 23 e em Mateus 21. O Senhor precisou contar com um grupo
formando um movimento para viabilizar este projeto, o plano da salvação. A igreja daria as boas novas a uma promessa antiga que acabara de se cumprir. O Messias viera, morrera e ressuscitara. A pergunta: poderia acontecer o mesmo com um remanescente escatológico? Um novo chamado seria feito diante do mau comportamento dos adventistas do sétimo dia? Nós não deveríamos estranhar qualquer pessoa que tenha convivido algum tempo dentro do adventismo e que tenha questionado o papel profético da igreja. Especialmente os que cresceram dentro do sistema, trabalharam ou trabalham na obra remuneradamente. Muitos têm presenciado a grosseira hipocrisia dos que mantêm uma forma de piedade, mas que lhe negam o poder. Quantas pessoas se afastam magoadas pela severidade, injustiça ou falta de amor. Outros preocupados com o rebaixamento dos padrões, pelo liberalismo que vem ganhando cada vez mais espaço no nosso meio, com um púlpito diluído, açucarado, de um Jesus vendido no varejo, com a influência da política e de filosofias mundanas norteando os esforços da igreja. Alguns, nós não deveríamos estranhar, possam achar que a igreja adventista se tornou Babilônia e acabam saindo, unindo-se a movimentos dissidentes, de críticos e opositores. E outros, que ainda que questionem o movimento, permanecem azedos, batizados no vinagre, flutuam na periferia da igreja, criticando a liderança constituída, desviando seus dízimos, questionando a denominação. E a pergunta, de novo, eu digo: poderia a igreja adventista do sétimo dia perder a sua posição de remanescente, como aconteceu no Israel no passado, com a adaptação para a igreja cristã e do seu meio se formar uma nova igreja? Seria um raciocínio lógico, não? Eu poderia concordar com essa lógica se Laodiceia não fosse a última igreja. Cegos, miseráveis, desgraçados, como todos nós podemos ser, nós somos o último grupo. Fraco e deficiente como está, o adventismo ainda tem a mensagem presente para este tempo. O chamado de Deus a homens e mulheres que se preparem para a segunda vinda de Jesus. Isso não deveria servir de consolo, antes deveria nos colocar de joelhos, clamando pela misericórdia do Senhor. Não há necessidade de suscitar uma nova igreja, um remanescente com uma nova luz, com uma outra mensagem além da verdade presente. Uma igreja não teria nenhuma mensagem nova. O que poderia ser mais verdade do que a pregação para o preparo para a volta iminente de Jesus Cristo a essa terra? É inegável que há apostasia dentro do adventismo, como sempre existiu com um remanescente histórico em nível coletivo. Mas uma igreja com apostasia é diferente de uma igreja em apostasia. O adventismo não está em apostasia, embora haja apostasia em nosso meio. Como movimento corporativo, somos o último remanescente, mas isso não é garantia individual de que você ou eu sejamos um remanescente fiel. Não duvide. A igreja adventista tem os seus Judas, tem os seus Acabes e também tem as suas Jezabéis, como o Israel antigo os tinha. Mais até do que a gente pode imaginar. Quem de nós teria coragem de dizer que nós somos o que nós deveríamos ser? Nós somos pior do que nós pensamos que somos. E esse é um problema fundamental, elementar em Laodiceia. Laodiceia tem uma visão distorcida a respeito de si mesma. Ela tem uma visão inflacionada a respeito de si mesma. Apesar do seu estado horroroso, com a mensagem dos 3 anjos sendo pregada com uma intensidade menor do que deveria, nós ainda somos o remanescente fiel, ou o remanescente da profecia. E ainda somos nós que estamos pregando essa mensagem específica e ninguém mais. Meus queridos irmãos, eu tenho alguma pálida ideia dos problemas que eu posso arrumar em pregar um sermão desse. Mas acredite em mim, isso aqui é um risco calculado. Olhe no telão. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado.
A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. Você diz amém? Tem muita gente preocupada que a mensagem não está sendo pregada como deveria. Você pode reparar que, quem sabe, há muito pastor adventista seguindo uma tendência evangélica na sua abordagem. Isso não é coisa da minha cabeça. A internet está aí arquivando e documentando o que está acontecendo. Essa é a razão porque muita gente tem a sensação de que no seu tempo, lá no seu tempo é que era bom. Mas isso pode não ser mais do que uma nostálgica memória utópica. Esses velhos bons tempos nunca existiram. Os testemunhos de Ellen White deixam claro que pecados e horrores de toda ordem sempre existiram, inclusive no seu tempo. Em suas cartas e testemunhos fica claro os problemas que ela precisou lidar com o movimento ainda no período dos pioneiros: mundanismo, mornidão, apostasia, fanatismo, racismo, imoralidade, adultério, egoísmo, corrupção, ministros não santificados, inveja, legalismo, fofoca, impureza sexual, jovens rebeldes deixando a igreja, roubo nos dízimos, violência doméstica, rebelião, rejeição aos seus escritos e tantos outros pecados aparecem o tempo inteiro nos seus escritos e ela os combateu com muita força. A questão é que os profetas sempre chamaram a sua geração ao arrependimento, sem qualquer exceção. Esses velhos bons tempos nunca existiram. E a gente fica aí reparando agora movimentos separatistas acusando a igreja adventista de estar virando uma Babilônia. Canais, com cortes, com sensacionalismo, com aquelas chamadinhas cheias de coisa. Muitos destes acreditam que a igreja está em apostasia e que o Senhor chamará do seu meio um remanescente fiel, como ele fez na transição de Israel para a igreja cristã. Incoerentemente, estas pessoas, alguns deles usam um amontoado de textos de Ellen White, ignorando suas inquestionáveis declarações. Olhe para o telão, por favor. A igreja pode parecer que está prestes a cair, mas ela não vai cair. Você diz amém? Ela permanece enquanto os pecadores em Sião serão joeirados e lançados fora. A palha será separada do trigo precioso. É uma prova terrível, mas apesar disso, tem de ser efetuada. Os escritos do Espírito de Profecia jamais corroboraram com a ideia de que devido à apostasia que haveria no movimento, o Senhor começaria um novo. Nos foi revelado que nossa apostasia nos manteria aqui mais tempo do que o necessário, mas nunca ela trouxe a hipótese de que nós nos uniríamos a outras organizações. Repare no texto. Não podemos agora entrar em nenhuma organização nova, porque isso significaria a apostasia da verdade. Em outro momento ela diz, na palavra de Deus não é dado nenhum conselho ou apoio que creem na mensagem do terceiro anjo, que os leve a supor que podem agir independentemente. Isso deve ficar claro na vossa mente para sempre. São as maquinações de mentes não santificadas que encorajam um estado de desunião. Olhe para mim. Todo grupinho que quer começar um negocinho novo, porque não teve as suas ideias aceitas no conselho, isso é perigoso. Deus não guia indivíduos, Deus guia um povo. E recentemente nós temos enfrentado coisas terríveis. Algumas coisas dessas aconteciam aí por esse mundo afora, mas o Brasil nos últimos anos testemunhou coisas terríveis nesse sentido. E ela está dizendo aqui, aqueles que querem agir independentemente, eu só digo, Senhor, tenha misericórdia, porque isso não vai acabar bem. Popular como seja, novinho como seja, atraente como seja, qualquer movimento que se desassocie deste movimento, dizendo, vem com a gente, que aqui nós amamos mais, que aqui nós somos mais transparentes, que aqui nós cuidamos mais das pessoas, que aqui isso, que aqui aquilo, é uma questão de tempo. Que Deus tenha piedade. Na sequência temporal do Apocalipse,
ilustrada nas 7 igrejas, existe uma última igreja. O resto da semente da mulher, o remanescente contra quem o dragão concentraria os seus esforços, essa igreja na linha do tempo é Laodiceia. E embora ela dê náuseas em Deus, ela é a última. Ainda que corporativamente o remanescente tenha vivido distante do ideal, tenha em seu meio, e sempre houve, como costuma dizer um teólogo nosso, John Paulin, há no meio do movimento um remanescente fiel, mas ele não trabalhará a parte do movimento, assim como Deus sempre teve um remanescente fiel no meio de Israel ao longo daqueles séculos horrorosos. Esse remanescente fiel jamais operou a parte do remanescente coletivo. Essa distinção aparece em geral desde o Sinai. Israel era uma remanescente de Deus, mas nem todos ali estavam salvos, você sabe disso. Seria diferente com o remanescente escatológico, seria diferente com a igreja adventista do 7º dia. Se muitos adventistas mal seguem Cristo agora, eu pergunto, o que eles vão fazer quando tiverem que enfrentar a ira da besta e da sua imagem? Olhe para o telão mais uma vez. Ao aproximar-se a tormenta, uma grande classe que professou ter fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não foi santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e une-se às fileiras da oposição. Próximo. Em breve o povo de Deus será testado por provas de fogo. Uma grande parte daqueles que agora parecem ser fiéis e genuínos revelar-se-ão metal sem valor. Em vez de serem fortalecidos, confirmados pela oposição, ameaças e violência, tomarão cabalmente o lado dos opositores, ou melhor, covardemente o lado dos opositores. Próximo texto. Não está longe o tempo em que o teste virá a cada pessoa. A marca da besta será imposta a todos nós, aqueles que passo a passo têm cedido às exigências mundanas e se têm conformado com os hábitos do mundo, não acharão difícil ceder aos poderes em causa, em vez de se submeterem ao ridículo, ao insulto, às ameaças de prisão e à morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Neste tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Próximo texto. Haverá uma sacudidura da peneira. A palha deve ser separada do trigo, porque a iniquidade abunda. O amor de muitos esfria. Este é o tempo em que o genuíno será o mais forte. Separar-se-ão de nós aqueles que não apreciam a luz, nem andaram nela. Nestes textos que acabamos de ler aqui, você vê basicamente 3 coisas. Haverá uma separação entre os fiéis e os infiéis dentro do remanescente. Essa separação se dá em relação àqueles que vão ter a marca da besta e a perseguição dos últimos dias. E a terceira coisa, aqueles que se revelarem infiéis, não apenas deixarão a igreja, mas vão se unir aos maiores inimigos dela. Meus irmãos, Laodiceia significa povo julgado. Sendo Laodiceia a última igreja, haverá uma separação entre trigo e joio, entre trigo e palha, dentro do remanescente. Nós conhecemos isso como? Como? Sacudidura. De acordo com essa parábola, o trigo fica e o que sai? De acordo com a parábola do trigo do joio, quem fica? Quem sai? Lembre-se que essa separação, na sua plenitude, ocorre durante a perseguição dos últimos dias. A senhora White afirma que a igreja já está sendo sacudida desde a época dela, mas o grande teste de fidelidade ocorrerá quando a marca da besta for imposta, um pouquinho antes da volta de Jesus. Lembre-se, trigo e joio vão juntos até o final. Trigo e joio não só no adventismo serão separados, a diferença é que os fiéis na sacudidura do planeta, os fiéis que estão nas diversas corporações religiosas, esses saem da Babilônia e se unem ao remanescente, enquanto o remanescente fiel, sacudido, mantém-se firme em sua posição, como o resto da semente, ao mesmo tempo em que a palha abandona o caminho e se une à oposição. Você percebe como a parábola se estabelece aqui, dando referência para nós com o que vai acontecer com trigo e joio no final, antes da volta de Jesus?
A minha pergunta, a igreja sacudida, mesmo havendo apostasia, horrores em nosso meio, a pergunta, quem sai, o trigo ou o joio? Seria tão bom se houvesse um reavivamento geral, coletivo, tal coisa nunca ocorrerá. Uma grande classe, diz a serva do Senhor, que professou ter fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não foi santificada pela obediência à verdade, não apenas abandona sua posição, mas se torna os piores inimigos da igreja. E a pergunta, o que distingue os dois grupos? Qual a diferença entre palha e trigo? Qual a diferença entre o remanescente coletivo e o remanescente fiel? Os fiéis, eles são santificados pela verdade. E a gente tem medo, às vezes, de falar disso aqui na igreja. Porque tem muita gente que confunde santidade com impecabilidade. Meus irmãos, é clara a posição da igreja em relação a isso. E tem grupinhos aí, chamados de perfeccionistas. Alguns deles até, quem sabe, bem intencionados, ao perceber tantos horrores, dizem, nós temos que tomar jeito, nós estamos atrasando a volta de Jesus. Este é o movimento. Santidade é uma coisa, impecabilidade é outra, mas isso não é assunto para hoje à noite. Nós precisamos adquirir uma consciência de que a gente deve progredir na santidade. Porque o Evangelho visa salvar você não apenas dos seus pecados, mas o Evangelho também precisa salvar você nos seus pecados. Ele tem que arrancar isso de você, para salvar você e levar você a uma vida santa. Porque os que estão em Cristo são novas criaturas. Esse é o Evangelho. Os que estão em Cristo são reavivados, nascem de novo, nascem da água, nascem do Espírito. E isso, de novo, não é novidade. Existem precedentes históricos. A grande diferença entre a falha dos adventistas e do antigo Israel é que os adventistas estão no fim da linha, são a última igreja. Se a história fosse esticada um pouco mais alguns séculos para frente, nós falharíamos como eles falharam no final. Sabe qual é a diferença? É que Deus disse, chega, esse é o último, é a última igreja, é o último momento, eu estou para chegar. Essa é a única diferença. Houve sempre um remanescente fiel no meio de Israel, mesmo quando a maioria se comportou mal. Assim também como há um remanescente fiel dentro do adventismo, mesmo quando a maioria não honra o elevado chamado profético. Vá ao livro do profeta Sofonias, por favor. Capítulo 3. Você deve ter percebido que a gente encurtou um pouquinho a liturgia, porque hoje a conversa seria um pouquinho mais comprida. Então eu peço um pouquinho da sua paciência. Sofonias capítulo 3. Eu vou chamar a sua atenção aos versos 1 e 2 e depois aos versos 12 e 13. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Repare nas expressões que o profeta utiliza aqui, dizendo que, de um modo geral, o povo não ouve, o povo não atende, mas Deus preservaria um restante. Sempre foi assim. 3 anos antes de morrer, a serva do Senhor disse o seguinte, em 1912, está no telão: enquanto um grande número de professos crentes negarão a sua fé pelas suas obras, haverá ainda assim um remanescente que resistirá até o fim. No tempo de Elias aconteceu a mesma coisa, não? Você deve lembrar. Elias não tinha consciência de quem eram aqueles 7.000 a qual Deus se referiu, mas Deus disse no primeiro livro de Reis, capítulo 19, eu conservei em Israel 7.000, joelhos que não se dobraram a Baal, e as bocas que não o beijaram. Elias não sabia quem eram essas pessoas, assim também como nós não sabemos, quando olhamos para o lado aqui nos bancos da igreja, quem dobrou o joelho a Baal e quem não dobrou, quem é palha e quem não é. Isso não compete a nós. Nós não rotulamos as pessoas, quem está salvo e quem está perdido. Isso é uma atribuição divina. Não confunda as medidas disciplinares da igreja
com a palavra final em relação à salvação. A igreja, ela tem dispositivos bíblicos para julgar questões quando acontecem pecados escandalosos em seu meio, e se ela se omitir a isso, ela está falhando no seu encargo. Mas essa medida disciplinar não tem nada a ver com vai para o céu ou não vai para o céu. Só tem que ver com isso aqui nós não toleramos, isso aqui está errado, isso aqui não pode. Não está dizendo que a pessoa não vai para o céu. Porque esse negócio de definir quem é palha, quem é joio, quem é trigo, quem é bom, quem não é, quem é peixe, quem não é, esse negócio é uma atribuição divina. E a pergunta que se faz não é, quem será aqui na igreja que é palha? Quem será aqui na igreja que é trigo? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é, o que você é? O que eu sou? Tal como Elias, nós não sabemos. Então não se apresse a julgar o coração de ninguém. E esse negócio aí que está meio na moda de criticar a igreja, de escrever cartinhas abertas, de fazer um vídeo de reação e postar nas redes sociais, de escancarar alguns dos escândalos que evidentemente temos em nosso meio. Meus irmãos, eu quero dizer a esses postulantes, a críticos da igreja, que a igreja já tem um acusador que trabalha em tempo integral, esse cargo já está ocupado. E aqueles que criticam a igreja são como meninos de recado do próprio Satanás. Afaste-se desses. Você percebe que é diferente? Eu estou pregando como um pregador do evangelho, dizendo à minha igreja, arrependam-se dos seus pecados. Eu estou chamando a igreja, pela responsabilidade que me confiaram aqui essa semana. Isso não é como ficar aí lavando roupa suja na internet e ficar apontando o dedo na cara de todo mundo. É diferente. Você consegue perceber a distinção? Não há dúvida de que a igreja não é o que devia ser. Nunca foi, nem agora, nem há 100 anos, nem há 2000 anos. Por isso, aqueles que sentem que são chamados a encontrar as falhas e erros da igreja nunca ficarão ociosos, porque há muito lixo para ser removido. Mas os que pretendem ser como Jesus, estes também não ficarão ociosos, porque há muito o que fazer na obra do Senhor. O trigo e o joio estão sendo separados, mas esse é um processo que Deus fará, não a gente. A nossa tarefa é amar como Jesus amou. Lembre-se que Ele morreu pelos de dentro e pelos de fora. O seu sacrifício cobre a multidão de pecados, inclusive daqueles que não merecem. O remanescente fiel reflete o caráter de Cristo no seu aspecto mais elementar, amor e misericórdia. O profeta Joel vai dizer lá no seu livro sobre o Espírito Santo que vai descer sobre toda a carne. Você lembra disso? Você lembra que ele diz que vem o dia do Senhor, está próximo, que vai haver escuridão, densas trevas, e que vai acontecer depois destes dias, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Esta palavra em Joel capítulo 2, que é traduzida na maioria das versões, é colocada aí na sua Bíblia como sobreviventes, mas é a mesma raiz para remanescente. Inclusive, numa versão em inglês, na King James, a mais tradicional, isso é traduzido como remnant, que é remanescente. Essa é uma das 6 raízes que eu citei para você no início da semana. Joel vai associar o poder do Espírito dado às pessoas, e ele diz que isso vai ser concedido a toda a carne, não no sentido que todos serão cheios do poder, mas que nenhum grupo ficará de fora, sejam eles livres, escravos, crianças ou idosos. Mas apesar de estar à disposição de todos, esse poder extraordinário do Espírito vai ser colocado sobre os sobreviventes, sobre o remanescente. Interessante porque João vai ver lá no livro do Apocalipse os 144 mil, e adivinha onde eles estão? No mesmo lugar que Joel viu, eles estão em pé no Monte Sião, estão vendo a mesma coisa. Nesse tempo terrível, de sacudidura, uma fé como a de Jesus, através de sua graça, precisará ser exercida por cada um de nós. A sua vida, sua obra, seu caráter, é que reproduzem o ideal de Deus para a sua igreja. Mas Jesus não foi reconhecido e apreciado
devidamente. Você deve lembrar. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quando Jesus parecia não se encaixar nas expectativas do antigo Israel, eles o rejeitaram e o entregaram para ser morto. As suas expectativas, a deles, refletiam uma má compreensão da profecia. Por isso eles se frustraram. O tipo de heresia que anda sendo pregada nos púlpitos, especialmente dentro do cristianismo, tem gerado uma expectativa equivocada nas pessoas, preparando a igreja nominalmente cristã para a destruição. Porque esse Jesus que normalmente é pregado na maioria dos púlpitos cristãos, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus que se aproxima não é o que está sendo pregado. O tempo e o juízo vindouro não é o que está sendo pregado. O tipo de vida a ser vivida não é o que está sendo pregado. Nós estamos numa época em que Deus virou um bonachão, que é bondoso demais e misericordioso demais, para dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Ele aceita todo mundo do jeito que as pessoas estão. Quando o verdadeiro Jesus se aproximar, não haverá outra coisa para este senão decepção e o abandono da fé. A grande crise final da igreja, gente, vai evidenciar o que já está acontecendo no coração de cada um de nós. Judas não só abandonou Jesus, mas também o traiu, vendendo o seu mestre pelo preço de um escravo. Mas não foi apenas Judas. Por diferentes razões, sob diferentes circunstâncias, todos os demais, os outros 11 também o abandonaram naquela noite, você sabe. Eles fugiram, alguns voltaram, mas no momento mais difícil da vida de Jesus, ele estava completamente sozinho. E o que isso tem que ver com a gente? Há anos nós temos falado sobre a sacudidura da igreja, desde a minha infância eu vejo os pastores pregando, eu ouço sobre isso. Quanta coisa tem sido escrita, quanta coisa a gente lê sobre isso. Mas o certo mesmo é que, embora a gente tenha alguma ideia sobre o tema da sacudidura, nós estamos muito longe de entender quão terrível ela será. Nós vamos ser sacudidos e debilitados de formas que nem sequer nós imaginamos. Quando esses ataques surgirem, como que Laodiceia vai sobreviver? Morna, adormecida, distraída, autossuficiente. Eu sei que o tom da minha conversa com vocês hoje está muito na contramão das tendências atuais. Eu sei que muitos gostariam de um sermão que trouxesse um pouco mais de esperança, para animar você a enfrentar os desafios do seu dia a dia. Mas a minha pergunta é: que esperança a gente pode dar à igreja quando a própria igreja se recusa a reconhecer os seus pecados e pedir o perdão de Deus? A esperança está justamente em atender à repreensão. Lá no passado, os falsos profetas gritavam: paz, paz, quando não havia paz. Pode ser chocante o que eu vou dizer agora, mas há um preparo indispensável para a gente enfrentar esse momento terrível. Nós temos que estar totalmente, 100%, sem exceções, a nossa fé, o nosso amor de Jesus, o nosso amor pela verdade de Deus, de tudo e de todos, nós não podemos depender de ninguém a não ser de Jesus. Se você se apoiar no seu pastor, você vai se lascar. Se você se apoiar na pessoa que deu os estudos bíblicos para você, você vai se dar mal. Se você se apoiar nos anciãos ou nos líderes da igreja ou na própria igreja, você corre um grande perigo. Eu não estou falando que algumas dessas pessoas não mereçam a nossa admiração e eles não sejam, de certa forma, um auxílio para nós. Eu não estou falando em você sair da igreja, como eu já expliquei minutos atrás. Também não caia nesse discurso hipócrita de que aqueles que se desligam do corpo da igreja, citando Ellen White, desconsiderando os conselhos dela. Não. Como entidade corporativa, nós temos muitos problemas. Isso não é novidade, nada novo, sempre houve isso. Mas por quê? Por que você não pode apoiar-se em nada mais a não ser em Jesus Cristo? Porque qualquer outra coisa, qualquer outro fundamento a não ser Jesus Cristo é frágil demais para sustentar você na crise que está diante de você. Eu faço minhas as palavras de Clifford Goldstein. Ainda que haja hipocrisia, imoralidade, corrupção e desonestidade, ainda assim, a única forma de eu deixar a igreja é se eles me expulsarem.
se eles tomarem a minha credencial de pastor, se riscarem o meu nome do livro de membros, mesmo assim, eu continuarei a lhes enviar o meu dízimo. Ainda que o dinheiro seja aplicado de forma errada, ainda assim eles receberão o meu envelope. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque essa, embora frágil e defeituosa, essa é a última igreja. Suponha que você descubra que o seu pastor tenha 2 famílias. Suponha que você descubra que o pastor que veio fazer a semana de oração, ou qualquer outro que já tenha subido e assumido o púlpito aqui, pertença a um tipo de sociedade secreta, ou que esteja envolvido no tráfico humano, ou no tráfico de drogas, isso abalaria sua fé? Porque estes homens são infiéis, porque eu sou desleal, a morte de Cristo que eu preguei perderia a sua validade porque o pastor é um criminoso, o sábado deixaria de ser verdade porque eu sou um hipócrita, o ministério de Cristo no santuário não faz mais sentido porque eu sou um mentiroso. Se você descobrir que a pessoa que deu estudos bíblicos a você fosse um pedófilo, a justificação pela fé perderia o seu valor porque a pessoa que ensinou isso a você é um monstro depravado. O dom profético deixaria de ser vital porque a pessoa que deu os livros para você é um homem vil. A mensagem passaria a ser falsa porque o homem que frequentou a sua casa desejou seu filho pequeno. Você percebe? Nada e nem ninguém pode servir de alicerce para a sua fé. Não importa o que alguém ou em qualquer lugar ou qualquer pessoa tenha feito para você. A verdade continuará sendo verdade. Ninguém pode anular ou alterar o fato de que a mensagem dos 3 anjos é a verdade presente. Não se engane. Os que servem de pedra de tropeço aos fracos e desavisados, eles vão ter que dar conta a Deus do seu mau procedimento e se desencaminharam alguém para a perdição. Mas a pergunta que fica para a gente é: nós estamos suficientemente arraigados em Jesus Cristo a ponto das pessoas que nós mais amamos e admiramos se revelem homens ou mulheres vis e abomináveis como Judas, Saul, Acabe, Jezabel e companhia limitada? Se nós descobrirmos que essas pessoas eram falsas, embora tiveram mantido durante anos uma forma de piedade, embora tenham batizado a gente, dedicado os nossos filhos, ministrado santas ceias, quando você descobrir que essas pessoas não prestavam, a sua fé sofreria um abalo. Não apoie-se em nada e em ninguém, porque Deus, quando quer, até uma jumenta Ele usa para repreender seu profeta. Deus usa qualquer um, e Deus usa qualquer coisa, e na sua misericórdia Deus usa até o diabo quando Ele quer salvar as pessoas. Não se apoie em nada e em ninguém. Nós seremos sacudidos de forma que jamais imaginamos. E eu tenho a sensação de que pior que a pressão externa serão as decepções internas. O mais dolorido, o mais cortante golpe será desferido por parentes e amigos. Jesus nos antecipou que haverá um tempo, e Ele diz isso na noite em que foi traído. João 16, verso 2. Quando virá um tempo, quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. Os soldados romanos executaram Jesus como se fosse mais um criminoso naquela sexta-feira pela manhã. E eles vão responder por isso. Mas o que mais machucou o coração de Jesus foi a rejeição do seu povo e da sua cidade. Você precisa ser capaz de aguentar a sua prova sozinho, assim como ele aguentou. Por isso a Bíblia diz que você precisa ter a fé de Jesus. Talvez você tenha vindo para a igreja adventista porque alguém reproduziu o amor de Jesus para você, de forma tão real e irresistível, se aproximou, fez amizade, refletiu o amor de Jesus para você, e você veio e aceitou Jesus porque alguém foi lá e te avisou, alguém foi lá e estudou com você, e você se rendeu ao convite divino. Mas depois de ter alcançado o seu coração, esse Jesus, só Ele, unicamente Ele, é que é a base e o alicerce para a tua fé. Você precisa de uma fé que vai além do companheirismo, do amor que você encontra nos almoços e no convívio da igreja. Se o teu melhor amigo te trair, se o seu pastor foi injusto com você,
Se a igreja agiu mal, você precisa estar ancorado em Jesus Cristo. A igreja pode ser uma bênção, mas na hora H, você vai responder sozinho. Se os que sustêm você na igreja, se você recebeu uma ajuda de alguém, por amizades e relacionamentos, deixa eu dizer para você, mais cedo ou mais tarde, Satanás vai dar um jeito dessas pessoas te decepcionarem. E essa âncora não será suficiente na tempestade da sacudidura. Se a sacudidura fosse apenas uma questão externa, eu imagino que nós nos sairíamos melhor. Se as pessoas fossem apenas perseguidas por sua fé, isso nos inspiraria. Como no passado, o sangue dos mártires regou a fé e inspirou muitas pessoas. Mas o pior não será o problema externo, o problema maior será a decepção interna. E Satanás sabe disso. E Jesus já nos alertou quanto a isso. Em Mateus capítulo 13, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo de noite e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Foi um inimigo que fez isso. Satanás anda semeando o joio. E esse joio vai provocar um grande estrago antes da volta de Jesus. Mas agora não dá para saber quem é quem. Não dá para fazer essa distinção. Eu disse e repito, essa é uma atribuição divina. A gente tem que ter uma fé como a de Jesus. Ele foi o único que permaneceu, o único restante do grupo principal dos seus seguidores. Ele foi o único que se manteve totalmente fiel, enquanto os 12 dispersaram e fugiram num período de perseguição. Então, meus irmãos, na noite de hoje eu quero dizer a você, no sentido mais amplo, no sentido mais excelente, no sentido real da palavra, o grande remanescente, sabe quem é? Jesus Cristo. Ele é o remanescente da humanidade, o único que não teve pecado e não achou-se dolo em sua boca, imaculado, uma fé inabalável. Ele é o remanescente por excelência. E todos aqueles que respondem pelo seu nome ao longo da história precisam olhar para ele como a referência do remanescente fiel, que jamais desviou seu pé da vontade do Pai. A fé de Jesus o manteve firme, embora todos à sua volta tenham fracassado. Ele desejou o apoio dos seus amigos. Fiquem aqui e orem um pouquinho comigo. Mas nem isso ele pôde contar. A fé de Jesus foi a única coisa que lhe restou, apoiada em Deus o Pai, para ele poder ter resistido àquele momento de prova. Meus irmãos, no final, cada um terá que ter a sua própria lâmpada com seu próprio azeite. E isso não vai ser possível compartilhar, nem com seu marido, nem com a sua esposa, nem com seus pais, nem com seus filhos. Para efeito de salvação, esse é um negócio individual. Alguns de vocês têm sido sustentados pela oração de uma esposa piedosa. E se você anda fracassando como sacerdote da sua casa, negligenciando o seu dever em guiar as coisas espirituais no seu lar, haverá um tempo em que essa tua negligência vai cobrar um alto preço. Hoje tua mulher anda segurando as pontas, quem sabe pela piedade dela, mas no final das contas, você vai dançar. Ou quem sabe você, esposa, sempre reclamando, sempre rixosa, sempre azeda, sempre achando defeitos nas coisas. E o seu marido, muitas vezes, sofrendo calado. O que ele hoje sustenta, você e sua casa, pelas orações dele, isso não será possível transmitir para você no final. Cada um terá que dar conta de si. Não se apoie em nada e nem em ninguém, a não ser em Jesus Cristo. Pertencer ao remanescente coletivo não nos salvará, da mesma forma como não salvou nem Acabe, nem Saul e nem tampouco Judas. Não importa o cargo que você ocupe ou os anos que você tenha servido à igreja, não importa quantos estudos bíblicos você deu, quantas comissões você presidiu, quantas igrejas você ajudou a fundar, para efeito de salvação, isso não vale de nada. Nada. Não importa a fé que o seu pai tinha, ou a sua mãe, não importa se você foi usado por Deus ou não, se você pregou, cantou ou tocou,
se você ajudou os pobres, se você deu dinheiro para a pregação do evangelho, se você se empenhou com a reforma da igreja, nada disso garante o seu acesso no reino dos céus. Israel apostatou guardando o sábado e com uma dieta impecável. Ser adventista não dá a nenhum de nós nenhuma vantagem em relação à salvação. Ser um adventista do sétimo dia apenas nos dá o privilégio de ser um instrumento de salvação no momento sensível da história. E isso vai ser reconhecido sim na eternidade. Nós temos oportunidades extraordinárias como povo remanescente, mas a menos que a gente aproveite essas oportunidades, meus irmãos, a nossa condenação será ainda muito pior do que a de qualquer outro. A qualquer que muito for dado, disse Jesus, muito lhe será cobrado. Eu sei que eu estou com o meu tempo esgotado, mas eu te peço mais um minutinho. Observe a tela, que recado terrível. Alguns pastores que professam ter sido chamados por Deus têm o sangue das almas em suas vestes. Pastores infiéis, que terrível retribuição os espera. Quando a porta da graça se fechar e já não haverá mais chance de ninguém de arrependimento, o mundo vai se dar conta de sua perdição. Em O Grande Conflito, a senhora White descreve esta cena da seguinte forma: todos se unem a acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões, cheias de furor, dirão: estamos perdidos! Eles exclamam: e vós sois a causa de nossa ruína. Eles se voltam contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Será uma cena terrível. Os adventistas do sétimo dia precisam de uma experiência com o Senhor que os capacite a sobreviver como Jesus, a sacudidura de dentro, assim como as pressões de fora. E você não consegue tal experiência, meu irmão, sem uma vida de comunhão, de oração e de obediência. Nós precisamos de menos tempo bisbilhotando a vida dos outros nas redes sociais e mais tempo investigando a vida de Cristo revelada nas Escrituras. Nós precisamos mais tempo contando para Deus em oração tudo o que se passa conosco e menos tempo fofocando uns com os outros. Menos tempo com os nossos projetos pessoais de riqueza e mais tempo armazenando o nosso tesouro onde a traça não come, a ferrugem não corrói. Minha querida igreja, observe as palavras de Isaías no capítulo 55 do seu livro. Você conhece esse texto: buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz o verso 6. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Essas palavras foram dirigidas para o remanescente no período de Isaías, mas elas servem para nós também. Essas palavras são como um apelo a mim e a você na noite de hoje. Sabe, Deus quer salvar a gente. Deus quer salvar a gente. Laodiceia tem uma ideia muito distorcida de si. E Laodiceia tem a tendência de ficar ofendida quando ela é repreendida. Mas quem de nós poderia negar que há impiedade e injustiça em nosso meio? Bastaria a gente hoje se olhar no espelho para a gente ver quão distante nós estamos do ideal. Mas, meus irmãos, admitir a nossa condição é pré-requisito para a salvação. Cristo é o seu resgatador. Ele é o redentor de sua alma. E ninguém pode abalar essa verdade. Se alguém da igreja falhar com você, lembre-se, foi Jesus que gravou o seu nome nas palmas de suas mãos. Se a igreja feriu você numa decisão coletiva, se você acha que foi esquecido ou injustiçado, lembre-se que o Senhor é Ele quem leva as suas cicatrizes da salvação e não outro.
Urias foi morto por Davi, o dirigente máximo da igreja, para encobrir o seu pecado. Nabote foi morto com o consentimento do rei. Elias foi acusado injustamente. O mesmo aconteceu com o profeta Anani, morto pelo rei Asa. Os guardadores do sábado não têm dado um bom testemunho. Isaías vai reservar um livro inteiro sobre isso. O remanescente se rebelou contra Moisés, apedrejou os profetas, mandou Jeremias para a prisão. Assim também foi com Jesus. Gente, o remanescente matou o Filho de Deus. Bater no peito, orgulhosamente, por essa condição, é no mínimo estúpido. Nós temos um inimigo que odeia a igreja. E ele procura afastar as pessoas. Infelizmente, os agentes mais influentes são aqueles que estão no nosso meio. Por isso a sua fé precisa estar acima de tudo isso. Essa é a igreja, a última. E você tem que olhar para além dos mensageiros. Você tem que olhar para a mensagem. Você tem que olhar para além daqueles que se dizem cristãos. Você tem que olhar para Cristo. Essa verdade não é a igreja. A verdade existe apesar da igreja. E você precisa permanecer na verdade. E a verdade é uma pessoa. Naquele dia, diz o profeta Isaías, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes, diz o profeta no capítulo 10, confiarão no Senhor, o Santo de Israel, com toda a sua fidelidade. Para a gente encerrar o último texto, Miqueias capítulo 7. Você conhece esse texto, mas eu queria chamar a sua atenção para uma palavrinha que, quem sabe, sempre passou desapercebido. E ela tem tudo a ver com a nossa semana. E com isso eu quero encerrar. Miqueias capítulo 7, versos 18 a 20. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Quantas vezes você já leu isso? Você reparou? Ele está apelando ao remanescente. O remanescente. O remanescente escatológico não falhará. Mas o atendimento a este chamado não é corporativo. Ele é individual. Não sei se vou causar problema para quem está na transmissão. Mas, meus irmãos, você precisa se apoiar única e exclusivamente em Jesus Cristo. No final, a lógica se inverte. Fica o remanescente e sai a palha. Não fique pelo caminho. Não abandone a fé. Não se volte contra um crítico. Todos nós aqui concordamos que nós estamos muito longe do ideal. Mas a minha oração é que o pastor dessa igreja, a liderança deste estado, a liderança desta região, que eles empreguem toda a energia e os esforços deles para criar um ambiente na igreja, no estado do Pernambuco e na região nordeste desse país, para que um ambiente favorável seja criado para a atuação do Espírito de Deus. E que quando o Senhor se manifestar, dizendo, chega, deu, acabou, você esteja entre aqueles que estão com as suas lâmpadas repletas de azeite, prontos para serem usados poderosamente pelo Senhor. A minha oração
é que vocês que são líderes desta igreja, junto com o seu pastor, em cada um dos seus esforços, todas as vezes que alguém subir no púlpito, em qualquer treinamento, na maneira como vocês administram o orçamento, em qualquer iniciativa para alcançar as pessoas ou para manter o ritmo e a vida da igreja, que vocês levem em conta que este ambiente precisa ser favorável para a atuação do Espírito de Deus. Por favor, apoiem-se unicamente em Jesus Cristo. Só assim nós vamos conseguir enfrentar a ira do dragão, que é assunto de amanhã. Hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer a oração final. E também não vou despedir você lá embaixo hoje. Eu vou dar a chance de você ficar aqui mais alguns instantes dentro do edifício, embora já estejamos com um horário bem avançado. E você vai orar a Deus, e você vai conversar com Deus, a partir do que você ouviu hoje, ou durante essa semana, e você vai falar com Deus. Quando você achar que você estiver pronto, você pega as suas coisinhas e você vai para casa. Hoje nós vamos evitar as conversas lá embaixo. Hoje nós vamos evitar qualquer movimento brusco ou qualquer coisa que nos tire do momento que nós estamos vivendo aqui. A oração final hoje não será minha, a oração final será sua, você e Deus. Nós vamos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Se você precisar aqui de alguns minutos ou de mais minutos, se você quiser, se esse é o seu caso, se você quer acertar suas contas com Deus, se você quer se ajoelhar aos pés do Senhor e humilhar seu coração, baseado no que você ouviu hoje, fique à vontade o tempo que você precisar e depois você vai para casa, direto para casa. Se você precisar de um tempo ao lado de sua cama para terminar a oração que você começou aqui, se o tempo aqui não foi suficiente, não durma hoje com pendências com Deus. Confesse os seus pecados, humilhe o seu coração e peça a Deus força para você suportar a crise que está eminentemente diante de nós. Ninguém suportará se não estiver apoiado única e exclusivamente em Jesus Cristo. Agora é entre você e Deus. Agora é entre você e Deus.